Diversidade cultural? Então, eu entendo que diversidade cultural está bem relacionado aos lugares, né, onde um povo ou um determinado grupo de pessoas está inserido. E aí, nesse local, eles vão adquirir certos costumes, né, que passa de, né, pela tradição, vai passando de geração em geração. Então, e aí, né, dessas tradições podem incluir danças, comida, hábitos, jogos. E aí, voltando para a educação física, aí, né, a gente tem diferentes tipos de esporte, dependendo dos lugares que a gente vai. Então, acho que a diversidade tem a ver com isso. Qual é a importância da diversidade cultural? Acho que ter diversidade, independente de ser cultural, né, pode ser outros tipos de diversidade também. A gente pode falar em diversidade funcional também, que as pessoas funcionam de forma diferente. No caso da cultura, diferentes tipos de cultura eu acho que enriquece um povo. Porque eu acho que se fosse tudo muito homogêneo, a gente não saberia lidar com as diferenças, né? Então, quando você tem diferentes tipos de cultura em um país, por exemplo, você aprende novas formas de lidar com determinada situação, aprende outras formas de jogar, aprende outras formas de dançar, aprende outras formas de cozinhar determinada comida. Então, acho que enriquece muito um povo, sabe? Uma nação. Quais são os efeitos da diversidade cultural? Os efeitos, acho que é justamente isso, de você conhecer outras culturas, conhecer outros costumes, aprender a lidar com eles. Muitas vezes tem os efeitos negativos também, né? Porque às vezes você conhece, você rechaça, você nega outros tipos de cultura. Então acho que tem tanto efeito negativo quanto positivo. Se a gente pensar nos positivos, acho que você conhecer e respeitar, né? Saber que existe, respeitar e às vezes até aprender, né? Novas formas de, né? De danças e etc. Tudo isso que eu falei, eu acho que é um efeito positivo. Agora o negativo passa por você ver aquilo ali e não entender, não negar aquele tipo de costume, de cultura, não achar que é importante, não achar que enriquece, faltar com respeito porque é diferente do que você está acostumado a ver. Existe diversidade cultural na música brasileira? Bastante. Quando a gente sai do país, a gente vê o quanto o nosso país é rico, o quanto o nosso país é diverso, e aí em todos os sentidos também, se a gente fala de diversidade, até de natural, assim. E aí na música, em cada região, e às vezes até na mesma região, você vê muitos tipos de ritmos diferentes, e aí dos ritmos vem as danças também, né? Então o Brasil, se a gente pensar nas 5 regiões, você tem inúmeras danças e diferentes ritmos que são escutados, né, e dançados naquelas regiões. Então, se eu saio daqui do Sudeste para ir lá no Norte, olha que a gente está no mesmo país, às vezes a gente nem conhece, né, as músicas que tocam lá, o que é dançado lá. Então, assim, eu acho que o nosso país é muito grande, tem dimensão continental. Então, se a gente pensar em África e Brasil, eu acho que a riqueza é assim, enorme. De nada. O conceito de diversidade cultural perpassa todas as práticas relacionadas à cultura de um povo, como a língua e a religião. O Brasil é um país que possui grande diversidade cultural, uma vez que recebeu contribuições culturais de diversos povos. As ondas migratórias, tanto externas quanto internas, ajudam a explicar a grande diversidade cultural presente no Brasil. A diversidade cultural do Brasil resulta em vários efeitos para o país também nas áreas política e econômica. A cultura brasileira é importante para a preservação e valorização dos hábitos e tradições da população local. O que é diversidade cultural? O termo diversidade cultural remete ao conjunto de culturas que convivem dentro de uma mesma população ou nação. A cultura brasileira,
por exemplo, recebeu contribuições de diferentes povos, com destaque para indígenas, europeus e africanos. O resultado das influências dessas populações, como línguas, danças, festas, entre outros aspectos, indicam o cenário de diversidade cultural do território brasileiro. Assim, o conceito de diversidade cultural perpassa todas as práticas relacionadas à cultura de um povo. O Brasil é um país que possui grande diversidade cultural, ou seja, recebeu muitas contribuições culturais de diversos povos do globo. Os pontos abaixo apresentam as principais causas da diversidade cultural brasileira. A presença de povos originários, como os indígenas, que mantêm até a atualidade fortes tradições culturais, como a língua. O processo de colonização brasileiro, que foi fortemente influenciado, em termos culturais, por povos europeus como os portugueses. A chegada de milhares de africanos ao território brasileiro, que contribuíram com práticas culturais típicas, como danças e comidas. A entrada de diversos imigrantes ao território brasileiro ao longo do tempo, desde japoneses e sírios até bolivianos e congoleses. O fenômeno do êxodo rural, que contribui para a chegada massiva das populações rurais e suas tradições ao meio urbano brasileiro. A presença de diversas ondas migratórias internas, como o movimento Nordeste-Sudeste, que contribuiu para a diversidade cultural local. Exemplos da diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um país de grande extensão territorial e abriga diversos povos com origens diferentes. Os imigrantes que chegaram ao país ao longo do tempo, em confluência com os povos originários que aqui habitavam, criaram um vasto caldeirão cultural marcado pela diversidade de práticas. Nesse contexto, há diversos hábitos culturais que exemplificam a diversidade cultural presente no Brasil, conforme apresentado nos pontos seguintes. Diversidade cultural na música brasileira. Presença de diversos ritmos musicais, muito deles regionais, que expressam a diversidade de culturas locais. Esses ritmos, muitos deles tipicamente brasileiros, sofreram fortes influências das contribuições dos africanos e dos indígenas. Há ainda a presença de diversos instrumentos musicais que são bastante comuns na música popular brasileira, como o pandeiro e o berimbau. Diversidade cultural na culinária brasileira. A existência de vários pratos típicos que compõem a culinária regional brasileira. A cultivação de alimentos nativos do país, além das contribuições de práticas culinárias e hábitos alimentares de outras nacionalidades, resultou em uma miscelânea de pratos típicos brasileiros com forte viés regional. O uso de bens de origem vegetal, como temperos, raízes e sementes, é bastante comum na cozinha do país. Diversidade cultural na religiosidade brasileira. A ocorrência de uma grande diversidade religiosa. O Brasil possui uma população majoritariamente cristã, entretanto o país também registra a presença de outras minorias religiosas locais, como praticantes do judaísmo e do islamismo. Em relação ao contexto da religião cristã, há diversas correntes praticadas entre os brasileiros, entre elas os católicos, evangélicos e espíritas. Há ainda um número considerável de praticantes de religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. Esse quadro cultural de diversidade religiosa contribui para a construção de diferentes templos nas cidades do país e também para a realização de várias festividades de vinculação religiosa. Diversidade de manifestações culturais. A existência de diferentes festejos e manifestações culturais em todo o território brasileiro. Essas festas e costumes são fruto da vasta diversidade de povos presentes no país e da influência de aspectos culturais regionais, como a religião e a colonização. O Carnaval, comemorado em praticamente todas as cidades do país, é a mais típica festividade cultural do Brasil. Importância da diversidade cultural no Brasil. A cultura brasileira é importante para a manutenção dos hábitos e tradições da população local, especialmente no que toca à preservação e valorização das práticas culturais nacionais, que são transmitidas de geração em geração.